Agora, a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre o atual cenário político, o projeto de flexibilização dos contratos de trabalho que foi prorrogado e o veto do presidente à prorrogação das desonerações que estava nessa MP. Eu converso agora com o relator da MP, Orlando Silva, deputado federal pelo PCdoB de São Paulo. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer falar com você. Bom, em relação à prorrogação dessa flexibilização, tudo bem, foi aceita. Inclusive, há pouco eu estava falando do aumento do número de pedidos de seguro-desemprego. A gente só não tem uma situação pior porque houve essa flexibilização, possibilidade de redução de jornada e de salário. Agora, na prorrogação foi incluída essa questão da desoneração da folha, que valeria até o final deste ano e pelo Congresso poderia ficar até o final do ano que vem. O presidente Bolsonaro vetou e o veto dele pode ser derrubado, não pode? Eu imagino que sim, Denise, porque veja, quando nós discutimos essa medida provisória, 936, que ela é focada num programa emergencial de apoio para manter renda e vínculo trabalhista, manter emprego, nós acreditamos que era importante acrescentar uma medida que estimularia a manutenção de emprego de 17 setores. São setores econômicos que empregam mais de 6 milhões de trabalhadores no Brasil inteiro, setores que empregam intensivamente ou que a folha de pagamento é um peso importante no orçamento dessas empresas. E isso foi um grande consenso. Eu até propus que a prorrogação fosse por 2 anos, mas não houve acordo. E o acordo foi a prorrogação por 1 ano. Votamos por unanimidade esse tema na Câmara e no Senado. Qual a lógica? Uma medida para manter empregos. Infelizmente, a equipe econômica do governo não compreendeu o objetivo do Congresso Nacional e a minha impressão é que a tendência é que esses vetos sejam derrubados, porque manter emprego tem que ser uma obsessão do país. Bom, nós sabemos que o custo da folha é muito alto para as empresas, especialmente para quem tem uso intensivo de mão de obra. E o ministro Paulo Guedes várias vezes falou nessa necessidade de desoneração, está na discussão dele desde sempre em relação à área tributária. Não seria uma forma dele levar o Congresso a aprovar algum projeto de reforma tributária que ele ainda tem intenção de mandar, ou alguma compensação para o que se deixa de ganhar com a desoneração? Olha, não tenho a menor dúvida que é muito importante desonerar a contratação de trabalho, assim como é importante desonerar a produção, desonerar o consumo nos termos que é feito aqui. Tudo isso exige, evidentemente, uma reforma tributária, que é um tema permanente na pauta do país, mas que não anda na verdade. O ministro Paulo Guedes tem como objetivo ampliar a desoneração desde que o Congresso Nacional recrie uma contribuição do tipo da CPMF. A chance de uma CPMF ser recriada no Congresso Nacional, a meu ver, é zero. Por isso que eu acredito que é necessário nós estudarmos mecanismos para manter empregos. E a redução do custo da folha de pagamento e a desoneração é um instrumento disso, é um bom caminho. Agora, também se fala na tributação, por exemplo, de lucros e dividendos para as pessoas físicas, seria uma forma de compensar. E reforma tributária, o senhor vê condições de a reforma andar agora? Olha, eu sou favorável à tributação de lucros e dividendos, até porque o Brasil e a Estônia são os 2 países onde consta que não há tributação de lucros e dividendos. É um erro. O Brasil deveria fazer isso. Nós deveríamos ter um outro sistema tributário, um sistema progressivo, que cobrasse mais de quem pode mais, de quem tem renda efetivamente. A minha dúvida é se a hora de fazer uma reforma tributária é nesse momento, quando o país vive uma das mais graves crises econômicas da sua história. Eu não acredito que nós tenhamos condições de fazer uma reforma tributária equilibrada nesse instante. A hora é de nós estudarmos um caminho para a reconstrução da economia nacional. Porque o impacto econômico da pandemia do coronavírus, eu imagino que será um impacto muito forte ainda na economia brasileira, sobretudo o impacto sobre os empregos. Basta ver a demanda de seguro-desemprego que cresceu bastante no último período. Agora, ou o governo apresenta uma proposta ou pode ir à votação, essa discussão sobre o veto, já até o dia 16, né? Uma sessão conjunta, aí seria a Câmara e o Senado. Sim, um veto do presidente da República, ele é votado numa sessão do Congresso Nacional, que reúne Câmara e Senado. Os vetos do presidente Bolsonaro foram pessimamente recebidos pelos líderes. Eu conversei desde segunda-feira à noite, quando soube dos vetos, com vários líderes, inclusive com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, e a recepção foi muito ruim, porque todos nós estamos calculando que o começo do ano que vem, nós ainda teremos o auge dos efeitos econômicos causados pela pandemia. E é por isso que nós queremos
pensando em manter o emprego, manter a desoneração. A tendência, a meu ver, é que indo a votos, esses vetos sejam derrubados. Agora, deputado Orlando Silva, o senhor está participando também das discussões a respeito de um projeto que envolva as fake news, não é? Que é outra polêmica muito grande que nós temos, inclusive porque tem muitos inquéritos em andamento. Facebook suspendeu várias contas de apoiadores do presidente Bolsonaro e fica aquela ideia de ser uma restrição à liberdade de expressão, de manifestação. Como é que o senhor vê a possibilidade de encaminhamento de um projeto nesse sentido? Olha, o Senado Federal votou uma proposta. A meu ver, inclusive, o Senado Federal deu passos adiante, melhorou a proposta durante a sua tramitação, mas há uma grande crítica com relação ao diálogo que não aconteceu. Na Câmara, nós faremos um processo de debates públicos nas próximas 2, 3 semanas, até fixarmos num texto que sirva de referência, garantindo a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, evitando a quebra de privacidade, a coleta desnecessária de dados, enfim, é um tema polêmico, mas é importante, porque a desinformação é um veneno para as democracias e tem que ser combatida. Agora fica aquela ideia de que seria uma ação contra o governo, uma coisa orquestrada aí pela oposição e com a colaboração do judiciário, porque tem muita coisa acontecendo, como eu dizia, não é? Tem a própria CPI das fake news no Congresso, teve um inquérito encaminhado pelo Supremo que se discute até a legalidade, teve essa ação no Facebook também que não tem relação direta com o que está acontecendo aqui no Brasil. Como é que o senhor, como da oposição, vê essa situação? Eu não vejo como uma ação contra o governo. O Facebook, ele fechou, encerrou algumas contas vinculadas a bolsonaristas. Mas essa semana, o WhatsApp, que é uma outra rede, um serviço de mensagem, cancelou contas vinculadas ao Partido dos Trabalhadores. Eu creio que essas plataformas globais acordaram, quando o Congresso Nacional passou a debater medidas para enfrentar a desinformação, as fake news, as plataformas acordaram. Elas hoje conectam milhões de pessoas, é um mecanismo importante de comunicação aqui no Brasil. Agora, a desinformação tem matado gente, porque tem gente que imagina que tem tratamentos que cuidam do coronavírus e não cuida, e a desinformação tem alterado a formação de opinião pública, inclusive nas eleições. Eu quero crer que nós temos que ter serenidade, fazer um debate denso, aprofundado, olhando para o mundo, como o mundo trata dessa matéria, e a partir daí ter uma regra clara que fortaleça a democracia, a liberdade de expressão e combata as fake news, a desinformação. Agora, o presidente sempre, quer dizer, em várias ocasiões tratou o Congresso como opositor e tendo a oposição, de fato, sempre tem como partido. Como é que o senhor vê a atuação hoje do Congresso nessas questões? Tem pautas prioritárias que reúnem todos? Tem pautas que a oposição é contra por ser contra porque é do governo? Olha, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele faz um tipo de que é fora da política. O sujeito ficou 30 anos como deputado. Os 3 filhos, um é senador, outro é deputado, outro é vereador. Ou seja, é uma família que é profissional da política, vive da política, mas faz um tipo de que não é da política para enganar os incautos. Eu acredito que o presidente tem que sentar na mesa, dialogar com o Congresso Nacional, ele é chefe de um poder, o parlamento é um outro poder e a oposição faz oposição, critica aquilo que diverge. Eu fui relator de uma medida provisória do governo. O que estava correto eu mantive, o que precisava ser corrigido eu corrigi, porque na minha perspectiva, por exemplo, o importante é proteger o emprego. Se foi o presidente Bolsonaro que propôs, se foi o presidente da Câmara ou do Senado, a mim não importa. O que importa é proteger o emprego. Então, essa atitude colaborativa da oposição tem sido uma marca durante a crise que o país vive nesse momento. Aí foram aprovadas várias pautas relacionadas ao combate à pandemia mesmo. Claro, e a obrigação do Congresso Nacional é votar os temas. Jair Bolsonaro foi eleito pelo povo. Tem eleição em 2022. Eu sou oposição, faço crítica, considero que ele expressa um viés autoritário, sou contrário à forma como ele aborda a relação entre as instituições, considero uma irresponsabilidade como ele se conduz no combate à pandemia. Agora, eu tenho que fazer a denúncia do que eu divirjo, marcar as minhas posições e votar no parlamento aquilo que interessa ao nosso país, para preservar direitos do nosso povo. Agora, deputado, nós vamos ter eleições este ano, que já tiveram prazo adiado. Isso dificulta a reorganização, principalmente para o lançamento de novos nomes. Qual a sua expectativa em relação a esse jogo de forças, que a gente ainda tem muita polarização no país, né? Temos uma polarização que se projeta já há algum tempo. Agora, as pesquisas são curiosas, porque as pesquisas que eu tenho lido têm sinalizado que a população quer pessoas com experiência.
Após a grande onda de renovação em 2018, as pesquisas qualitativas e mesmo as quantitativas indicam que o povo quer quadros com experiência política, porque a crise acaba exigindo mais dos homens públicos, dos homens e mulheres públicas. Então, é necessário mais experiência para conduzir as cidades nesse momento. Então, eu creio que nós poderemos ter boas novidades, mas teremos processos em que lideranças consolidadas terão algum espaço. Eu ouvi aqui Orlando Silva, que é deputado federal pelo PCdoB de São Paulo. Deputado, agradeço muito sua participação. Uma boa noite. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Com vocês.